Muito bem, então chegamos ao final dessa magnífica jornada. Dizem que o melhor fica para o fim, mas eu não sei não. Vamos tentar. E, bom, depois dessa magnífica exposição do Max, eu sou outro parceiro, é a nova dupla caipira, Max e Mui, então eu vou mostrar a minha parte. Se tiver muito comprido, eu corto um pouco, que eu sei que todo mundo só pensa no almoço agora, né? Eu vou começar com uma frase do sábio, né? Não é nem o Shakespeare, nem o Balzac, é o sábio Joaquim Falcão, que escreveu em 2007 que o nosso século é mais e mais o século da imagem. Eu gosto dessa citação, o Joaquim fica contente. Eu fiz aqui uma reflexão sobre o que se passou aqui neste ambiente, né? Então, eu destaco algumas coisas. Primeiro, o Butti destacou muito a questão do conflito, suposto conflito, da palavra com a imagem, mas desse suposto conflito, ele tirou conclusões magníficas. O Zé Garcês destacou o conflito entre a pessoa e o seu papel institucional, também gerando uma reflexão interessantíssima. O José Rodrigo Rodrigues chamou a atenção para a questão da interpretação que está presente em todos os momentos. O Celso lembrou que a gente não pode abrir mão da dogmática. E, entre outras coisas, e o Nelson Jobim, com a sua experiência política e com a sua malícia existencial, destacou o que é a realpolitik, como as coisas funcionam de verdade e os escaninhos da história. Muito bem. Para tentar refletir sobre essas coisas, eu procurei criar hoje de manhã um pequeno dicionário, apenas na letra A, que vai do Areópago ao algoritmo, para refletir sobre alguns temas que nós tratamos aqui. E o primeiro deles, aqui eu invoco a sabedoria da Mari Laffer, é o Areópago, porque nós estamos aqui, na verdade, confrontando dois areópagos. Um que fica em Brasília, que é um tribunal célebre pela honestidade e retidão no juízo, e não funciona a céu aberto mais, mas desempenha papel importante na política e em assuntos religiosos, não mais assuntos religiosos. E o outro que é esse nosso areópago aqui, que é uma assembleia de sábios, literatos, cientistas, e nós estamos vendo se é possível concatenar esses dois universos. O segundo verbete é amizade, porque a amizade é que eu vou invocar não mais a Mari Laffer, mas a Sônia, que nos recebe com essa amizade, essa benevolência, essa generosidade quase infinita. Mas a generosidade não é só o sentimento de simpatia. Ele é também um apreço, solidariedade ou entendimento entre entidades, grupos, instituições e dentro das instituições. Então, dificilmente as instituições sobrevivem sem amizade. O que não quer dizer que não possa haver animosidade. A gente pensa em animosidade como neurastenia, mas a animosidade pode ser má vontade, mas ela é também a disposição ou determinação de obstáculo, perigo, audácia, coragem, ousadia. E no Brasil nada é mais necessário do que isso, porque o nível de resistência à mudança que existe nas nossas instituições é inacreditável. Eu trabalhei em algumas posições públicas e vejo que precisa uma nova cultura de mudança, porque você fazer um funcionário mudar o lado em que ele bate o carimbo na página é quase impossível. Em seguida vem a questão da alegria, porque não se faz um país sem alegria, esse estado de júbilo, prazer, e que pode ser retratado nas imagens, mas que também está presente, quer dizer, a festa, o divertimento, o folguedo, também nos unem aqui. E eu falo agora na alegoria, para chegar na imagem, né? O que é a alegoria? Quer dizer, a alegoria é uma coisa que tem um âmbito muito grande, pode ser desde o carro alegórico, que desfila no Carnaval do Rio, e eu vou destacar o papel da Mangueira, que vai ter como figura de destaque a Marielle, e que, portanto, é uma bofetada no sistema vigente, governo, polícia no Rio de Janeiro, até as alegorias dos pensadores gregos, que vêm desde os pré-socráticos e tal.
Na verdade, eu estou chamando a atenção para o modo de expressão ou interpretação, volta aqui a interpretação, no âmbito artístico e intelectual, que consiste em representar o quê? Pensamentos, ideias, qualidade de forma figurada. E que, às vezes, os elementos funcionam como disfarce dos elementos, como é o caso da caricatura, por exemplo. E eu vou pensando no mundo, nosso mundo, eu acho que a gente não pode pensar mais o nosso mundo sem aceleração. Tudo se acelera, aumenta progressivamente a velocidade, e não só a velocidade, mas o nascimento das pessoas. Se acelera os tempos de vida, se aceleram os conflitos, se aceleram os problemas. E aí a necessidade de agilidade, rapidez na execução. Então, nós vivemos, neste século, a passagem súbita de um regime lento ao regime mais elevado, não só nos motores de combustão interna, mas nos motores de combustão institucional e climática. Bom, o dicionário, desculpe, o dicionário, as definições não são minhas, são do Wise, tá? Eu só me apropriei provisoriamente. E aí, eu acho que nós tínhamos que dar um toque sobre o que aconteceu no G20. E no G20, que terminou ontem, é muito engraçado, tem algumas coincidências conosco. Um dos temas principais foi a reforma do sistema tributário, que eles botaram como uma das principais conclusões. E, muito importante, a questão climática e a questão dos fluxos migratórios e da igualdade de gênero. Então, são temas que estão no centro hoje dos problemas do mundo, que estão incomodando e, enfim, exigindo soluções da justiça, mas que enfrentam grave resistência. E o meio, comentando o G20, ele destaca uma coisa que é óbvia para todos nós, mas que está bem formulado, que o populismo de direita é força em crescimento no mundo. E que uma das características principais é a marca de um nacionalismo descrente em acordos multilaterais. E não só isso, é um populismo de direita que investe contra valores tradicionais, que investe contra direitos humanos e que investe sob uma opção de valores que nós prezamos. Então, eu digo, nesse quadro, não é só no G20, quer dizer, nós estamos aqui diante de um governo novo eleito, deu-se a alternância do poder, nós não sabemos o que vai acontecer, mas nesse quadro, nada mais importante do que uma justiça soberana e altaneira. E nesse ponto, aqui, é muito importante estar entre nós quem vai conduzir o Supremo nos próximos 2 anos, porque o Supremo, mais uma vez, tem uma palavra importante a dizer na história. Aliás, em relação à história do Supremo, existem alguns livros. Você tem a Leda, você tem outras coisas, mas eu acho que falta um livrinho que diga o Supremo, esse desconhecido. E que você possa distribuir nos ginásios, nas escolas, explicando, porque hoje em dia eu fico indignado. Outro dia, no Jornal da Cultura, estava, não ao meu lado, mas contra mim, o Marco Antônio Villa, em que ele trata o Supremo hoje como a genie do Brasil, né? Então, eu acho inaceitável, inadmissível. Eu acho que a gente tem que mostrar, e não precisa ser um livrão, porque aí ninguém vai ler, mostrar quem é o Supremo, quem foram, como surgiu a doutrina brasileira do habeas corpus, quais foram os momentos que acharam que toga não é canhão, mas quais foram os momentos que se afrontou a ditadura militar, porque isso é parte importante da história do Brasil. Muito bem. Diante, então, que eu dizia da aceleração, é necessário o algoritmo. E a gente fala em algoritmo, a maior parte das pessoas não sabe o que é algoritmo. Sabe que é uma coisa mágica que acontece dentro do computador dos outros. Na verdade, o algoritmo é uma sequência de regras ou operações que permite solucionar classes semelhantes de problema. Então, onde você tem problemas parecidos, eu acho que o judiciário é um campo específico, né? Você tem tipos de problemas, você pode ter uma sequência de regras para resolver. E, no fim, a última definição é um conjunto de regras e procedimentos lógicos perfeitamente definidos que levam à solução de um problema em um número finito de etapas. Ou seja, a aceleração exige racionalização.
Depois de algoritmo, porém, vem a peça mais importante, que é o anfitrião. O nosso anfitrião, que é aquele que oferece, paga as despesas de um jantar, uma festa, um banquete, mas também aquele a quem se homenageia. Tércio, muito obrigado. Eu sei que nós estamos todos com fome, se vocês quiserem, eu paro por aqui, senão nós vamos avançar. O nosso anfitrião deu um show de bola aqui na abertura e chamou muito a minha atenção a questão que ele tratou da neutralização política. Quando ele diz que a chave da legitimidade democrática, a pedra angular, é um conjunto de regras neutralizadoras da atividade. Imparcialidade, independência, mandado permanente e um poder que é hierárquico, institucionalmente, né? Todas essas regras são maravilhosas. Quer dizer, o que faz o magistrado é a sua imparcialidade e independência e o poder judiciário. Tércio vai mais longe. Ele diz que, entretanto, neutralizar não é tornar genericamente indiferente. E aí eu pergunto se neutralidade é cegueira. Por que a justiça é apresentada como cega? É porque ela não pode tomar partido? É porque ela não quer enxergar a realidade? E aí eu diria, hoje no nosso mundo, é impossível não olhar as imagens. E é impossível não se influenciar pelas imagens. E aí eu diria, as imagens inventam o passado, inspiram o presente e intuem o futuro. Quando eu digo que intuem o futuro, é porque quando nós falamos em mudança climática, se você pegar a literatura de uns 20 anos para cá nos Estados Unidos, basicamente é uma literatura pós-apocalíptica, que já trata o mundo depois do fim, depois da explosão nuclear, depois da explosão climática, depois que nós não conseguirmos segurar. E se você olhar, os ecologistas demonstram que esse ano nós esgotamos a nossa capacidade de conviver com as riquezas naturais sem passar por um déficit profundo. Então, a gente precisa pensar que não adianta também nós bancarmos a orquestra do Titanic. Enquanto o barco afunda, nós ficamos tocando violino. Eu acho que são questões importantes, mas que a imagem pode nos dar uma chacoalhada. A questão da percepção do direito, tem um livro muito interessante do Amy Ehrman, que diga que se você moldar a sua percepção, você muda a sua vida, chama inteligência visual. E nesse livro ele diz uma coisa que é óbvia, mas nem sempre a gente lembra, que a retina é parte do cérebro e não do olho. O nervo óptico é diretamente conectado no cérebro e o cérebro interpreta aquela imagem captada. E ela conta que sempre achou que o background dela, artístico, era muito útil na prática do direito, onde a necessidade de ser um observador objetivo é crítica. Ver claramente e comunicar efetivamente não é uma ciência espacial, são atitudes, são dons necessários. E aí ela diz também que, em anos de prática de direito, e testemunhando a inconfiabilidade das testemunhas e a falibilidade dos relatos em primeira pessoa, mas foi só quando ela seguiu o seu coração de volta para o mundo da arte, começou a investigar ativamente os mistérios da percepção, que tantas vezes nos derrotam. Outra coisa, nós estamos falando do desastre climático no futuro, mas a gente tem que olhar um pouco para trás também. Quer dizer, nós não somos estruturalmente diferentes do homem das cavernas que vivia 100 mil anos. E nós estamos falando de um período muito curto de tempo. Tanto a fotografia como o direito moderno codificado tem apenas 200 anos. O Código Napoleão é de 1804. E o Napoleão dizia que ele achava que era a única coisa dele que ia sobrar para o futuro era o código. A fotografia é de 1838. E como surgiu a fotografia? Parece uma coisa mágica, mas ela surgiu ao mesmo tempo. Na França, na Inglaterra e no Brasil, com o francês, que era Hercule Florence, na hora que eles conseguiram fixar o sol de prata. Se você pegar uma bandeja de prata e deixar no sol, com um copo em cima, onde tem o copo fica branco e o resto fica preto. Isso já se sabia desde a Idade Média. Desde a Idade Média, os alquimistas queriam fixar esse buraco branco na imagem.
E só em 1838 isso foi conseguido em 3 lugares. Eu gosto de provocar os psicanalistas, dizer que nós estamos na frente deles, porque a fotografia tem fixação desde 1838 e o sonho até hoje eles não conseguiram fixar, não tem porta USB na cabeça para gravar o sonho, que é o caminho real dos analistas. Direito e fotografia, eu concluo, não pertencem a mundos tão diversos como normalmente se imagina. Nós vivemos desde as cavernas imersos em regras e imagens, ou seja, isso dá 50 mil anos, muito além dos nossos 200. Conhecer e interpretar tanto a imagem como a regra continua sendo um desafio. E aí eu peguei alguns exemplos de imagens que pertencem ao patrimônio da nossa humanidade. E eu começo com a famosa Gruta de Lascaux, que ela foi descoberta em 1940 e tem as imagens do Paleolítico. E são imagens lindas, tem animais. A figura humana é muito rara e muito imprecisa. Agora, e aí, entrar aqui com um detalhe picante, entra o desejo na caverna, ele está expresso lá. Na parte mais funda da caverna, num poço, tem a primeira figura itifálica, que é de um homem em ereção, que não se sabe se está morto, já enfrentando um animal. Agora, há uma diferença entre as de Lascaux e as figuras brasileiras da Serra da Canastra, no Piauí. E eu ouvi... Oi? Desculpe, da Capivá. E eu ouvi essa distinção de um psicólogo junguiano chamado Roberto Gambini, que tem um livro chamado O Espelho Índio. E eu nunca tinha pensado nisso, mas aí ele diz o seguinte: os nossos também colocavam os animais, que eles representavam, como os europeus. Mas eles colocam figuras humanas, que você não vê na Europa, não vê em Lascaux. Então, figuras humanas que representam a humanidade, você tem desde a guerra, o sacrifício. Agora, o mais importante é que aparecem coletividades, pirâmides humanas, seres humanos ligados uns com os outros. Olha que linda e que provocativa de interpretação essa imagem de pessoas numa coletividade. Ou seja, segundo Gambini, e eu fiquei muito intrigado, impressionado com isso, enquanto o europeu estava olhando para o bicho, para o indivíduo, nós estamos olhando aqui para a coletividade. A vida comum, a alegria da vida em comum é própria do brasileiro. Bom, falar um pouquinho de ficção, eu vou falar o óbvio para todos, que nem o direito nem a fotografia revelam a verdade. A fotografia, quando nasce em 1938, já surge envolvendo ficção. Um dos inventores da fotografia foi o Pierre Bayard, e ele tentou obter do governo francês algum subsídio que tinham sido dados para o Niepce e para o Daguerre. E aí, como não deram nada para ele, ele fez um autorretrato como suicida e introduziu a ficção na fotografia. Ele escreveu na época: pobre do senhor Bayard, não deram nada para ele, ele teve que se suicidar. Na Inglaterra, os príncipes adoravam fotografia quando ela surgiu, né? Aqui no Brasil, Dom Pedro, que comprou a máquina, fotografava, comprava fotografia, fez uma coleção incrível que está na Biblioteca Nacional. Aliás, essa coleção agora está acessível ao público através justamente de um livro. É um livro, eu acabei fazendo a resenha para a revista 451, e que chama-se A História do Brasil em 100 Imagens, que ele pega desde o Império, a queda do imperador, até os dias recentes. E, ao lado de cada fotografia, tem uma página escrita por historiadores. E a outra que gostava de fotografia tinha um estúdio no seu castelo, era a Rainha Vitória. E os ingleses usavam a fotografia para construir a imagem da nação. Então, enquanto não havia ainda impressão de fotografia, eles faziam slides de vidro que projetavam nas escolas e que mostravam os ingleses e os castelos e mostravam os aborígenes, que eram os africanos, o Stanley na África, e com isso moldavam a ideia de um império superior. E a Rainha Vitória mandou o Roger Fenton, que é considerado o primeiro fotógrafo de guerra, para fotografar a Guerra da Crimeia, em 1855. Os equipamentos não conseguiam ainda fotografar os soldados em ação. Então, o que ele achou que era bom era mostrar a devastação dos campos depois da batalha.
E aí o que ele fez? A imagem mais famosa dele chama-se O Vale da Sombra da Morte, que é o título que ele tirou do Salmo 23 da Bíblia. Ele mandou catar balas de canhão que tinham sido recolhidas numa outra guerra anterior, espalhou naquele vale. E aí o crítico Gary Badger diz que isso é a prova de que uma boa metáfora pode frequentemente levar vantagem sobre um bom fato. E isso todos nós advogados e juízes já sabemos, né? Vale nos tribunais. A primeira câmera Kodak surgiu no ano da Lei Áurea, o 1888, com o slogan: você aperta o botão, nós fazemos o resto. A única câmera que qualquer um pode usar sem instruções. E daí para frente ela se popularizou com um dos sociólogos diz que é uma... Daí em diante é uma arte de classe média, todo mundo tem as suas fotografias em casa. Mas se a gente observar as imagens que sobreviveram ao cataclismo, destruição, nós podemos formular imagens sobre o que acontecia e principalmente sobre as proibições. Entender Lascaux, diz o Bataille, é descobrir as proibições. E a primeira delas é o respeito ao despojo dos mortos. Ele estudou um pouco a proibição do homicídio, que ele considera universal, mas ele diz que não existe uma prova clara disso naquela época, mas que há outro conjunto de interditos: violação do incesto, contato com mulheres nos períodos críticos, na gravidez e no nascimento dos filhos. Bom, a imagem, por outro lado, contemporaneamente, serviu muito para a quebra de tabus. Todas essas questões de gênero que a justiça tem de enfrentar vieram primeiro pela arte, pela fotografia. Eu acho graça esse retrato, são duas crianças, né? Uma é a Patti Smith e o outro é o Robert Mapplethorpe. Foram duas crianças que fizeram a primeira comunhão, chegaram pobrinhos em Nova York nos anos 60 querendo ser artistas e tal, e viraram artistas famosos. Há um livro que eu recomendo a leitura, da Patti Smith, que chama Só Garotos, em que ela conta como eles chegaram pobrinhos em Nova York e foram se desenvolvendo como artistas. O Mapplethorpe, que era um rapaz tímido, virou o fotógrafo que fez a revolução de gênero na fotografia. Ele passou a retratar homens nus, misturando negros e brancos, o que nos Estados Unidos era considerado inadmissível. A polícia, às vezes, chegava na exposição e apreendia tudo e processava, ele foi processado. Mas ele, hoje, é cultuado nos Estados Unidos como um herói americano da fotografia. O nosso Miguel Rio Branco, também, ele tem uma linguagem que lembra o Francis Bacon, fotografou nos prostíbulos do Pelourinho, e mostra um lado da realidade ao qual, normalmente, assim, a gente não acessa. Larry Fink, não é Fink que ele chama, fotografou a juventude dos anos 60, 70, de maneira totalmente livre. Larry Clark, a sua obra, em determinado momento, também foi censurada, foi proibida. E havia fotógrafos importantes que fizeram um trabalho lindo com crianças despidas. E hoje esse trabalho é inadmissível. Quer dizer, hoje, se você fotografar nos Estados Unidos sua filha de 2 anos nua no jardim e mandar no laboratório, o cara chama a polícia, eles te prendem. Então, desde o Lewis Carroll, né? A Nan Goldin é outra que é hoje uma heroína americana. O dia que ela expôs no Metropolitan, parou Nova York. Mas ela era uma marginal, ela dormia o dia inteiro, saía à noite, encontrava os amigos, fotografava com uma camerazinha com flash, o que os punks daquela época faziam. E ela, quando foi expor em 2012 no Brasil, foi censurada, não deixaram expor. Recente, né? Mas é lindo o trabalho dela desse mundo dos punks. Mas a fotografia também foi muito importante como instrumento de luta e mudança política. Nos anos 50, logo depois da redemocratização, vitória dos aliados, fim do nazismo, organizou-se no MoMA, em Nova York, uma exposição organizada pelos Steichen, chamada The Family of Man. Então, eles queriam mostrar a humanidade como só composta de irmãos. Era tudo um desejo de paz, de sabedoria, mas isso durou pouco.
A revista Aperture, que é a melhor revista e mais importante de fotografia nos Estados Unidos, tem vários números, um deles é esse Vision and Justice, em que ele mostra como a fotografia foi um instrumento do movimento negro americano. E o Frederick Douglass, que era um fotógrafo negro, ele diz: poetas, profetas e reformadores, todos são fazedores de imagens. E a habilidade é o segredo da sua força e de sua realização. Eles veem o que deve ser pela reflexão do que é, e isso os ajuda a remover a contradição. Diz a revista, então, que no meio do movimento de direitos civis americanos e os movimentos de arte negra, a fotografia foi o meio perfeito de autorrepresentação. Quando o Obama foi candidato, também há um artigo aqui, como a fotografia definiu uma presidência transformadora. Picturing Obama. Bom, aí as imagens trágicas que mudaram o rumo da história. O bebê morto na travessia para a Europa, o piloto jordaniano queimado pelo ISIS, a tortura em Abu Ghraib, o chefe de polícia matando um insurreto em Saigon, e essa foto da criança queimada por napalm foram fotos que meio ajudaram a acabar com a guerra do Vietnã. Eu tinha uma imagem simbólica que eram uns personagens estranhos dançando num restaurante em Paris com guardanapos na cabeça, mas eu resolvi evitar a pornografia. E o capítulo final, eu estou quase terminando, chama-se Contra a Cegueira na Interpretação. E aí eu recorro ao mais tradicional dos fotógrafos, que é o Henri Cartier-Bresson. Embora ele seja um tradicionalista, ele reconhece que no processo de ampliação da fotografia é essencial recriar os valores e a atmosfera da ocasião em que a foto foi feita. E diz ele, até modificar a cópia a fim de colocá-la em concordância com as intenções do fotógrafo no momento em que tirou a foto. E conclui, considerando todas essas razões, entendemos por que o ato final de criação da fotografia tem lugar na câmara escura. Eu diria que, da mesma forma, o ato final de criação do direito, sua aplicação ao caso concreto, se dá no gabinete do juiz ou nas câmaras dos tribunais, à luz das circunstâncias e dos valores da causa, tal como puderam ser reconstruídos. O laboratorista já não é o autor da foto, nem a viu sendo feita. O laboratorista trabalha só com negativo, e é para obter o que, curiosamente, chama prova fotográfica, uma cópia ou ampliação decorrente da sua intervenção, que representa a solução encontrada e que muitas vezes é a definitiva. Eu diria que algumas ampliações transitam em julgado. O julgador também não tem contato direto com os fatos. Seus negativos são as evidências, as provas jurídicas que ele tem que interpretar e avaliar para aplicar o direito de acordo com sua convicção, e que, com a ficção do trânsito em julgado, vai se tornar a versão e solução definitiva. Fotografar, diz Henri Cartier-Bresson, é colocar na mesma linha de mira a cabeça, o olho e o coração. Julgar também, eu digo para concluir. E o futuro? Indagado sobre o futuro, o fotógrafo Joaquim Schmidt disse, não tenho qualquer ideia sobre o futuro. Se você observar a história das previsões no século XX, verá que é uma história de fracassos, para a qual eu não quero contribuir. E o Fernando Pessoa, a última frase que ele escreveu no hospital em inglês foi essa, I know not what tomorrow will bring. Eu não sei o que amanhã vai trazer. Isso foi em 1935, ele tinha 47 anos. Posso dizer mais alguma coisa? Ou fim. Bom, muito obrigado. Muito obrigado a todos que vieram. Espero revê-los proximamente, isto é, daqui a um ano, se Deus quiser. Nós já estamos pensando no próximo tema. E muita coisa que foi vista agora nesse finalzinho provavelmente virá no próximo tema. Enfim, nós estamos tentando pensar nesse mundo que vem vindo aí, dessas máquinas estranhas
que a gente custa conectar. Não? O que isso pode significar para a justiça, para julgar, para pensar, para ver os outros, para nos pôr num contato infinito de comunicação que nos põe tão próximos e, ao mesmo tempo, nos põe tão longe, porque a gente acaba se comunicando com quem a gente nem sabe quem é ou o que é. Acho que esse é o desafio que vem vindo aí pela frente. É o desafio dessa criançada que hoje tem 2, 3, 5, 10 anos. Para nós, é a interrogação do futuro, que a gente tem que dizer, nós não sei o que virá. Muito obrigado a todos.